dedicação, confiança e espírito de colaboração, seguimos juntos, cultivando um futuro de crescimento, sucesso e novas oportunidades. Terrios, 25 anos cultivando o futuro. O Grupo Jornal de Barretos Comunicações apresenta Minuto Saúde, com a doutora Daniele Rezec. Seu colesterol está alto? A culpa nem sempre é sua. Existe o colesterol alto por herança genética. Mesmo com uma boa alimentação, ele sobe. Por isso, se alguém na família já teve infarto ou AVC, fique atento. Seu corpo fala, mas o sangue fala primeiro. Sou a doutora Daniele Rezec, médica cardiologista, CRM 145887, RQE 64850. Você ouviu Minuto Saúde, com a doutora Daniele Rezec. Jornal FM! Começa agora o programa Prosa com Dutra. O que seria da estrada sem o destino? O que seria da emoção sem o encontro? O que seria de nós sem o encantamento? Sem a experiência, sem a surpresa, que torna tudo inesquecível. De 20 a 30 de agosto de 2026, eu, você e todos os brasileiros que amam viver o Barretão temos um encontro marcado. Prepare-se! Barretos 2026, 71 anos. O Brasil se encontra aqui. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Sabe qual o segredo do chopp mais fresco de Barretos? Simples. Ele é feito aqui. A Cervejaria Guilda é a única fábrica de cerveja da cidade, garantindo chopp sempre fresco e com qualidade incomparável. E com o nosso delivery, o chopp vai até você e depois buscamos o equipamento. Sem dor de cabeça, só alegria. Quer chopp fresco de verdade? Beba Guilda. A Cervejaria de Barretos. Ligue 99639-0321. A Alma Jeep Barretos está com condições imperdíveis. Vejam só, toda a linha Jeep Renegade, Compass e Commander com taxa zero. E mais, Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo. Compass e Commander com super valorização do seu seminovo. Consulte condições. Venha conhecer a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora toda a linha com 5 anos de garantia. Alma Jeep. Paz no trânsito começa por você. Começa agora o programa Prosa com Dutra. Da Rádio Jornal FM, que nos acompanha na sintonia 88.7. Começa agora mais um programa Prosa com Dutra. E eu sou o Ronaldo Dutra. E hoje quem está ao meu lado aqui, que vai ajudar aos trabalhos, é meu amigo, que já fez parte também dessa bancada em outra oportunidade, Omar Jamal. Boa tarde, Omar. Boa tarde, meu amigo Ronaldo, a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Prazer estar aqui. Estamos com a missão de substituir o seu irmão aí, né? Com certeza. Esperamos cumprir bem esse papel aí. Isso é o mais importante, né? Boa tarde, pessoal da produção. E ao nosso convidado aí também, que é um grande amigo meu aí do Barretos Esporte Clube. Vai ser um prazer poder entrevistar ele aí hoje. Com certeza. E também a nossa amiga Maria Cláudia. Boa tarde, Maria. Boa tarde.
E também o nosso amigo, voz doce, a mais doce de Barretos região, DJ Tubarão. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos aí. Desse jeito você me deixa cada vez lisonjeado, né? A voz doce, aquela coisa toda. Daqui a pouco começa a chegar mais bolo aí. Eu não aguento, velho. Você tá doido. Bolinho da vovó. O bolinho da vovó não veio ainda, nós estamos aguardando. Mas mande um grande beijo para ela. Diz que ela acompanha sempre a Rádio Jornal, nossos programas. A gente só tem a agradecer aí ao nosso público ouvinte. Que vocês tenham um programa excelente. Boa tarde ao nosso convidado, né? Obrigado, DJ. Obrigado. E hoje nós estamos recebendo ele, Marcelo Rios Witzel, advogado e presidente do Barretos Esporte Clube e apaixonado por futebol. Marcelo, muito boa tarde e nos apresente-se. Boa tarde. É uma apresentação bem curta. Um barretense de berço, um torcedor do BEC doente e agora, depois de 2 cutucadas, assumi a presidência em definitivo e por eleição, né? Então estamos aí para responder qualquer tipo de pergunta. Agradeço aí a rádio pelo espaço, que eu falo que para nós é muito importante, que qualquer coisa que divulgue o BEC vai demonstrar para os patrocinadores que tem esse espaço. Hoje não deu para eu vir com a camiseta porque eu vim direto do escritório, mas normalmente... Hoje ele veio como advogado, né? Normalmente eu sempre faço as entrevistas com a camiseta do clube, em respeito também aos patrocinadores, que eu acho que é o correto. Mas estou aqui à disposição. Marcelo... Sei que eu estou lidando com 4 torcedores também, que me deixa muito feliz. Com certeza, é verdade. Marcelo, deixa eu te perguntar. Você, então, de formação é advogado, trabalha na área, tem escritório, exerce? Sim, eu sou advogado voltado mais para a área agrária, né? E ambiental. Talvez por isso pouca gente me conhecia até eu começar a entrar nessa luta aí de assumir o Barretos e subir com o Barretos, que é a nossa meta. Então, como é uma área que a gente está mais para fora da cidade do que dentro da cidade, tem clientes aqui e tudo, então a gente não tem não aparece muito na mídia, né? Se bem que agora até tô com overpostings, né? Que fala, né? Tem exagero muito por conta do Barretos, mas eu sempre fui mais caseiro. O que eu tinha que fazer de arte eu fiz enquanto solteiro. Então eu sou muito mais de dentro da toca do que de fora da toca. E essa paixão pelo futebol, como é que surgiu? Futebol dentro de casa, eu perdi meu pai muito cedo, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 7 anos de idade, ele havia largado 3 gavetas com coleções de placar, bandeirinha do São Paulo. Então assim, eu e meu irmão fomos criados para ser torcedor fanático do São Paulo. Concomitante ao fanatismo pelo São Paulo, a família da minha mãe que é a família Rios, né? Que é o bairro Rios, depois virou Fortaleza, agora tem 500 nomes para aquele bairro, então eu sou criado dentro daquele bairro, consequentemente criado dentro do Barretos, né? Então a gente assiste, eu estava comentando até antes com vocês que pouca gente sabe, mas eu e meu irmão frequentamos desde pequenininho o estádio do Barretos, mas a gente nunca foi muito espalhafatoso, né? Então a gente tem uma história comprida, bonita. Eu acabei de comentar com vocês, a área ali para deficiente físico foi feita pensando no meu irmão, que a gente tinha que subir com ele de cadeira de roda lá na coberta. Então a gente tem uma história não muito espalhafatosa do Barretos, mas o tricolor só confunde um vermelho, outras 2 cores não confundem, mas é tricolor de coração. Já começou bem, né, Omar? São Paulino, né? Não, começou mal, pô. O Omar aqui vem sofrendo muito do Palmeiras aí. BEC e depois São Paulo. Isso minha esposa tem falado continuadamente lá dentro de casa. Que time que você torce? BEC, depois São Paulo. Agora já faz um tempinho que nós mudamos lá. Cara, eu também, viu? Já encampou essa ideia aí. E, ô Marcelo, deixa eu te perguntar, e como surgiu essa ideia de virar presidente do BEC? E a gente sabe das dificuldades, né, que é administrar o BEC nesses dias de hoje, como que a gente estava conversando aqui fora do ar, né? Então, a minha história do BEC começa com o meu filho, né? Meu filho é goleiro e ele começou a jogar bola numa escolinha local, e aí surgiu a oportunidade dele jogar para o Barretos. E nessa dele jogar pelo Barretos, a gente acaba envolvendo de ajudar, né? Porque a escolinha de base tem muito envolvimento com os pais, né? Meu filho, obviamente, acabou seguindo por alguns caminhos aí, jogou no São Paulo, no Mirassol, no Barretos, tal.
E nisso de eu estar ajudando muito a base, o Júlio Samara e o Zé Reinaldo, né? Que eram dois que estavam ali que estavam ali na guerra com o Barretos, perguntaram se eu não podia compor a diretoria ou até assumir a presidência. Aí foi no ano que o Jailton foi presidente, né? Até todo mundo achou que eu estava entrando ali para ser presidente. Então eu fui já tendo um pouco de bagagem com a base, eu fui sendo segundo vice durante algum tempo. E por destino alguns eu tive que assumir a presidência por alguns contratempos. Fui 2 ou 3 vezes presidente tampão e vi que dá certo. Tá? Eu vi que dá certo. Eu acho que com o envolvimento da cidade, com a capacidade de empresas que a gente tem, com a paixão do torcedor barretense, porque se fizer hoje uma votação para ver se deve continuar ou não com o Barretos, ganha assim de maneira... Sim. Larga, né? Então, assim, diante de tudo isso e vendo que dá certo, eu falei, olha, eu vou assumir, vou cumprir meus 2 anos, porque de um tempo para cá quase ninguém cumpre os 2 anos. Então, eu tenho essa meta de, a princípio, montar uma estrutura, obviamente já tentar subir para 3 e ir galgando de pouco em pouco e, obviamente, ir fazendo sucessão, né? Eu tenho, se quiser que eu fico, mas o ideal seria deixar a casa em ordem, porque quanto mais você tem uma casa em ordem, mais você consegue agregar boas pessoas dentro do clube, né? Então o caminho nosso é esse. Eu tô tentando fazer isso e tenho um bom ouvido com muito filtro para críticas e para elogios. Então não me envaideço com elogios e também não perco saúde com críticas. Então por enquanto até começar o campeonato, por enquanto tá tudo tranquilo. Tá tranquilo. E a gente sabe que para você administrar um clube, a gente precisa de um apoio familiar, né? E como que foi a família aí quando você falou? Sim. Estarei disputando ou vou virar presidente do... Não, a consulta até então eu não iria. Eu cheguei a falar na imprensa que eu não assumiria, ficou... E, enfim, aí vieram algumas pessoas próximas que eu sei que gostam do Barretos e que são minhas amigas, né? Então não desejariam mal para mim. E aí eu tive uma conversa. Quem deu a chancela foi minha esposa, foi minha família. E então quando ela falou, você tá se divertindo? Falou, tô. Então segue o jogo e vamos lá. Então ela também, como pegou uma paixão por acompanhar o filho também, né? No Barretos, então tendo esse aval da esposa, que é a quem a gente tem que dar satisfação. Quem dá satisfação é para a esposa e para os filhos, né? Então eu falei, vamos embora. Enquanto eu estiver me divertindo, eu continuo. Se alguém começar, eu brinco assim, não tocando para dentro da minha casa, tá tudo certo. O importante é não entrar dentro da minha casa. Do lado de fora para casa, eu estou exposto. Você assume uma posição, você está todo exposto. Passou do momento que entrou para dentro de casa, cada um vai arcar com a consequência. Eu saio do Barretos e aí que a pessoa responda por aquilo que tenta fazer para me desagradar. Mas pro lado de fora não. Eu tenho muito amigo em Barretos. Pouca gente sabe disso. Então, eu tenho orelha em tudo quanto é canto. Entendeu? Assim como tem boca de amigo também para tudo quanto é canto. Exatamente. E nessa disputa teve mais de uma chapa? Ou foi chapa única? Não lembro. Foi chapa única, né? Foi ninguém. Chapa única. Fala bem a verdade. verdade. Qualquer um que quer pegar o Barretos, né? Mas eu, para pegar o Barretos, o Omar faz parte disso, eu consultei pessoas que eu sei que tem o calibre para estar lá e de extrema confiança minha. O Omar é um, o Júlio Samara é outro, o nosso vice-presidente também é outro, o nosso tesoureiro, que é um achado aí, que é o Lucas, que é um espetáculo. Então, assim, o Murilo, que é o nosso primeiro secretário, todos eles, quando eu fui para aceitar a presidência, eu antes de aceitar, eu perguntei, e aí? Se todo mundo estava junto, vamos embora. Mas foi chapa única. Eu acredito que muita gente critica quem assume o Barretos, mas praticamente não tem quem assuma. Tem que ter sempre um maluco. E quando não é um maluco, acho que a última eleição chegou a ficar 1 ano, né? De tendo eleição, não tendo presidente, o Omar vai saber mais. Até que o Jailton, que para mim, eu acredito que mesmo sendo curta, fez uma excelente gestão, né, nesse período que ele ficou. O Barretos quase subiu, tanto é que nós trouxemos o técnico novamente, né? Mas é difícil achar quem queira, né? Eu falo que a gente não acha quem quer ser presidente.
Mas para os cargos de apoio é tão importante quanto de presidência, porque o presidente fica na chapa, né, de frente. Mas para poder aceitar, você tem que ter um esquadrão junto ali com a gente, senão não dá. Dando suporte, né, cara? E você citou aí alguns nomes, são pessoas, são jovens, são pessoas novas, o Lucas, o Murilo, Sim. que a gente conseguiu trazer. Você não. Não, eu já... Também, mas isso é importante, né? Assim como eu fui cara nova tendo uma certa idade, isso é muito importante. Porque muita gente pensa assim que o Barretos vai acabar, porque não vai ter pessoas para tocar, ou não vão ter novos integrantes na diretoria. Sim. E não é o que aconteceu de uns tempos pra cá. Tem pessoas novas entrando, tem torcedores novos comparecendo no estádio. Então isso, querendo ou não, é um bom sinal pra gente, né? Sim, não. Eu durante o futebol de base, muita gente vinha perguntando se teria a oportunidade de ser diretor. Eu passava como a pancada, né? Obviamente que alguns cargos eles funcionam mais durante o campeonato do que antes do campeonato. Então alguma outra pessoa, e a gente tem que entender, interferiria muito no trabalho. Eu, pelo fato de ser advogado, autônomo, eu não sou hipócrita de falar que eu não tenho a condição de ordenar o meu horário, né? Então eu falo que eu tiro 30% para o Barretos durante a semana e dá para tirar. Durante a semana um certo período, às vezes até a pessoa surpreende de eu estar falando sobre o Barretos às 6:30 da manhã, mas é o horário que eu vou falar. Então assim, você vê que tem boa vontade. Então Sim. Essas pessoas que demonstram boa vontade, eu também sei que eu vou ter elas na retaguarda, Sim. né? Para um outro suporte. E essas, como você falou, a gente teve a surpresa do ano passado do Lucas, provavelmente com o Murilo como novidade esse ano. O Júlio é um cara que está há muito tempo lá, que acaba tendo essa referência de algo que eu não conhecia, que nem a Federação Paulista, então ele acaba sendo uma excelente referência, né? O Cleverson, que é o cara que eu conheci ele na minha primeira vez na diretoria, e ele vai me ajudar muito nessa questão social do Barretos, porque ele é voltado a essa área social, ele é engenheiro, tudo, mas ele tem esse tinho para a área social. Então foi tudo muito bem pensado. E o nosso diretor de comunicação, marketing, multimídia, que é o Omar, que me dá esse suporte. Então, eu acho que vai dar certo. Eu acho que é um começo. Tomara que nas próximas eu consiga montar uma diretoria com mais nomes para mais Sim. funções, né? Por enquanto ainda não apareceu, mas a gente vamos ver que isso até na época do campeonato, porque tem algumas funções, como o Omar sabe, que elas são mais importantes durante o campeonato. Tá? O que eu vejo muito assim, Marcelo, eu também era uma pessoa que frequentava também o Barretos, inclusive o Rafael também teve uma passagem lá, e o que tem de gente às vezes para cornetear e falar e apontar sim. os defeitos é o que mais tem, né? Mas sim. assim, para ajudar mesmo, é poucas pessoas. E ainda bem que você está hoje cercado de pessoas boas que querem fazer o Barretos Sim. crescer, né? Não, sim. A gente estava comentando até isso antes. Eu sou muito... Eu aceito... Eu não posso falar de crítica porque até agora eu não fiz nada para ser criticado. Algumas coisas eu tenho, que é o que eu carrego para minha vida, que eu não vou assumir nenhum tipo de compromisso sem ter uma segurança, né? Eu não posso anunciar jogador. Eu falo que eu vou começar a anunciar jogadores, provavelmente semana que vem já começa a anunciar, conforme eu já estou com a capacidade de pagamento para o jogador. Então a gente tem que ir com essa escala. Então às vezes a pessoa fica ansiosa, a gente sabe que a imprensa precisa de notícia. Verdade. A gente sabe que tudo isso tem esse tipo de envolvimento. Mas eu não posso assumir risco e nem aí sim dar motivo para prometer uma coisa e depois não cumprir. Então, por enquanto, pelo que eu falei, eu aceito crítica, aceito opinião. Tem muita gente que me encontra na rua, dá opinião, tudo. Eu acho bacana. Eu falo, anota, manda no meu celular. Legal. E nós vamos vendo o que dá, o que não dá. Muita gente fala, faz rifa, né? Todas as rifas que eu fiz pro Barretos, eu tive que comprar meu bloco. Então, assim, tem coisa que a gente já sabe que não dá certo e nós não vamos perder tempo com isso, tá? Então, não vamos perder tempo com isso. Então, o que a gente está fazendo agora é um trabalho bem devagaroso, tentando convencer o empresariado barretense de que aquilo ali é um entretenimento pro barretense, alguns empresários para entenderem que eles têm que devolver alguma coisa para a comunidade, porque alguns empresários não entendem dessa maneira. Então, assim, eu acho que com muita calma, eu acho que vai tudo dar certo. Mas a minha gestão, e quem quiser criticar, eu sempre falo que é para 2 anos. Eu quero deixar o Barretos bem alinhadinho aí,
para quem pegar ou ter mais pessoas que queiram pegar, mesmo que eu fique ou como presidente, ou como segundo, ou como primeiro, ou como secretário, mas que crie uma linha aí de que o Barretos volte a ser o que já foi, tá? Porque o Barretos realmente, depois da pandemia, deu uma... Se não fossem esses que conseguiram segurar a onda, já era para ter fechado a porta. Por isso que eu não gosto de criticar. Mas tal gestão. Eu falei, rapaz, eu não pegaria. Eu nem me colocaria à disposição. Então, esses que se colocaram à disposição num período muito difícil, esses têm um mérito. Sim, e aí esse mérito não pode ficar como um demérito de caso, ou ter caído, ou algum problema financeiro, ou não, mas é porque é algo que atacou o país inteiro, que atacou o mundo inteiro, né? Não é algo específico do ato da pessoa. Então eu, assim como eu falo que tem alguns presidentes que as pessoas insistem, porque tal fez isso, talvez eu falei, foi em outra época. Exatamente. É outro mundo, menos clubes, menos divisões. Então, assim, são tempos diferentes. Hoje a Federação Paulista tem cinco divisões, né? Vamos botar, uma divisão dividida por 4 e mais uma divisão. Então, são muitos clubes. Então, não é que nem antigamente que era só 3 divisões, chegou a época a ter 2. Então, vamos com calma aí. E é mais ou menos aquilo também, né? Como tem os torcedores fanáticos que falam de presidente, porque o presidente X fez isso e aquilo, e também tem aqueles torcedores fanáticos que gostam de treinador, né? Porque o treinador X da época trouxe não sei quem, e assim vai, né? O torcedor nunca tá satisfeito. Não, mas tá certo. Eu, pro meu time do São Paulo, eu durante os 90 minutos, futebol é só dos 90 minutos. Xingo, critico, desligo o celular para não mandar mensagem, porque agora você está como presidente. Às vezes você fala uma coisa a mais, né? Então eu tiro o celular de lado. Mas isso faz parte. Eu não falo. O que não pode, assim como na política ou qualquer tipo de coisa, é ofensa pessoal. Concordo. Porque a pessoa, quando vai para ofensa pessoal ou uma ofensa que não é direcionada àquela função que você está ali, ela na verdade não tem capacidade para ter discernimento do que está falando. Então, na verdade, é algo errado. Então, tem que saber separar. Mas isso eu escuto o tempo todo. Tem presidente aí que deve girar ali no cemitério. Tem presidente que já quer ver, o Barretos de 1960, já me citaram o presidente de 62, Nossa. 70. O mais novo, que é uma pessoa que eu adoro, que é quem eu vi mesmo de perto, que é o Milton e o Ayrton, eu era fanático por eles. Eu idolatrava eles, porque eles tinham essa de também dar a cara a tapa, né? Mas são os mais próximos. Mas eu escuto de presidentes, esses dias me falaram da taça, não sei o que, eu fui saber, essa taça foi em 1957. Eu falei, nossa, esse cara já deve estar na quinta reencarnação já, porque não... Sabe? Então, assim, mas a gente escuta, porque é um bom... É sinal de que eu tenho torcedor, entendeu? O cara, quando faz esse tipo de questionamento, é porque ele é torcedor do Barretos, né? E pra você ver que a história do Barretos é muito rica, né, cara? Você tá puxando coisa lá de 1950 e pouco. Não é coincidência, né, Ronaldinho? A gente não tinha combinado isso, mas amanhã é aniversário do Barretos. 65 anos. 65 anos. São 65 anos de história, uma história muito rica e ininterruptas, né? Sim. Esse que é acho que é o nosso grande valor, né, Marcelo? O valor. Na federação a gente é muito bem-vindo lá e muito bem quisto. Eu não sabia disso. Porque o Barretos é o único clube, obviamente que no período que ele existe, né, como Barretos Esporte Clube, que participou de todos os campeonatos da Federação Paulista sem faltar nenhum. Um dos motivos de eu ter ficado foi esse, porque a ideia era de criar um hiato, cair de divisão e tentar uma reconstrução. Eu acho que isso aí é meio injusto, porque não é fácil subir. Eu tenho um amigo que está no América, ele assumiu lá, não é SAF, mas é uma turma que assumiu o América de Rio Preto. É muito difícil. Então é muito difícil cair de divisão, então uma das metas. O Barretos tem essa história bonita, e eu gosto de escutar muito dos mais de idade, né, que é a fusão do Fortaleza com o Barretos. E aí você começa a escutar como é que era, deixou de ser. E aí vem de uma união da cidade mesmo para construir um time, para que o time tivesse mais capacidade mais competitividade, né? Então são 65 anos nobres, né, que eu falei pro presidente da federação, porque a gente no tranco e barranco vai uma hora quase na primeira divisão, uma hora cai, outra hora quase da segunda divisão. Então é um clube que tem efetiva participação nos campeonatos paulistas aqui do nosso Foi campeonato. assunto com meu pai hoje na hora do almoço, a união do Fortaleza com o Barretos.
É muito bonita a história. A história é bonita, né? E são as histórias dos senhores que vêm e falam, acho que é Taça Montreal. Eu acho que é alguma coisa assim. Cadê a Taça Montreal? Eu fui ver, acho que é de 1957. Bom, deve estar lá o troféu lá guardado. Não, tá tudo lá. Então, assim, você conversando com seu pai, é muito bacana a história de Barretos, do Barretos, sabe? E aí você vai vendo, eu gosto de conversar com gente de mais idade, né? Porque a gente hoje tem uma figura chamada Sassá, né? Verdade. Mas tiveram vários outros durante todos os tempos, esses ilustres que são a cara do clube, né? Aquele sinônimo de que o clube tem que ficar ativo, tem que ficar vivo, né? Que você começa a baixar assim, você olha pro Sassá falando, segura, vamos embora. Porque são eu chamo os torcedores simbólicos. E durante toda a história do Barretos tiveram esses torcedores simbólicos. Eu não vou falar que vou fazer história, até porque a gente tem uma menina muito boa aqui em Barretos que faz esse tipo de coisa. Mas seria muito interessante trazer toda a história do Barretos, porque passaram jogadores aqui de alto calibre. Então, assim, para eu pegar o Barretos, eu estudei muito o Barretos, a história. E a partir disso eu vi que realmente eu tinha uma obrigação comigo, com meu irmão, né? Que meu irmão também é bem fanático, de tocar, né? Mas eu acho que esses 65 anos voltando, apesar de não ser equiparado à Inter de Bebedouro, a nossa rival, que acho que é o segundo clube mais antigo do estado, né? Só perde, acho que Mas eles deixaram de disputar alguns anos. Então, eu tô falando. Então, o mérito nosso é que eu falo que a gente tem 65 anos nobres, entendeu? De participações excelentes. Alguns anos, pelo fato de não ter a mídia, ficaram despercebidas as conquistas, né? Mas a história do Barretos é muito bonita. Muito, muito bonita. E o Barretos também fez parte da minha infância, até a gente estava conversando aqui no início do programa, que meu avô foi barbeiro ali na 1 durante mais de 50 anos e os jogadores, o técnico, sempre cortaram cabelo lá com meu avô. Isso daí fez da minha infância, do meu irmão, um negócio que marcou. E já estender também um abraço pro Rafael Pita, né? O Rafael Pita, que aquele lá cuida uma das pessoas mais ilustres lá, que é morador lá, ele cuida do campo como se fosse dele. O Rafael também já citou ele inúmeras vezes aqui no nosso programa. E também o pai dele, né? O famoso Breguesso também. Não, o Breguesso... Ele era uma figura... Se tem alguém que tem que ter 10 pessoas... Não, vamos botar só o Breguesso por enquanto. O Breguesso é um que tinha que ter um busto. Eu também concordo. E o Tio Cabeça, né? Que leva o nome do estádio também, né? O Tio Cabeça já tem homenagem do estádio, né? Mas acho que o Breguesso também tinha que... E uma pro Sassá também. Não, o Sassá ainda é novo. Não que a gente tenha que homenagear quem vem a falecer, mas eu acho que o Sassá ainda tem muita coisa para queimar ainda no Barretos. E lembrando a todos, estamos pela Rádio Jornal 88.7. E DJ Tubarão, tem alguma pergunta para fazer pro nosso presidente? Opa, deixa eu só me achar aqui. Pronto, me achei. Marcelo, gostaria de fazer uma pergunta para você, até em relação como torcedor do Barretos Esporte Clube. A gente sabe que isso divulgado pela mídia, todos os canais de comunicação, aquele apelo para que o torcedor volte a participar com intensidade como era antigamente, inclusive na época do Milton e de outros que passaram, não sei se foi por conta da pandemia ou de algumas campanhas que o Barretos teve que não foram muito satisfatórias, que afastou um pouco, né, o torcedor do estádio, entre aspas, né? Tem o torcedor fiel, que está sempre lá no Barretos e tal. São 200 contados. Aquele ali você pode contar o cachezinho ali que dali sai, né? Mas na sua gestão agora, você está pensando em alguma coisa direcionada para esse público, para trazer de volta a credibilidade do Barretos, trazer o torcedor de volta, campanhas, algumas coisas assim. Até outro dia conversando com o Zé Reinaldo, né? Sempre falo com ele, tá? Ô, Tubarãozinho, fala do Barretos lá. Falei, ô, meu filho, deixa comigo, pô. Aí eu falando pra ele, né? Ô, rapaz, nós estamos fazendo isso, igual você estava falando, essas campanhas de arrecadação até para melhorar a receita do Barretos. E o torcedor, né? E o torcedor? Estão estudando alguma coisa para que o torcedor volte a participar mais intensamente aí dos jogos, que ele vá no estádio, né? Colaborar com o time da cidade, porque o Barretos o Barretos Esporte Clube, ele é um amor da cidade. Né?
Mas alguns torcedores se afastaram, de repente por conta de resultados não satisfatórios, sim, ou, né, alguma coisa assim. Você está pensando nesse público? Sim. A princípio, todos os anos, normalmente, quem direciona os horários e dias dos jogos, né, é o técnico, né? E eu já, como rainha da Inglaterra, né, ficava vendo isso e ficava quieto. Quem vai me direcionar é a torcida. Eu vou tentar fazer uma pesquisa. Eu obrigatoriamente tenho que ter 2 dias da semana. Agora a gente teve essa emenda da vereadora Danúbia, para dar uma melhorada na iluminação, então a gente vai conseguir manter os jogos de quarta-feira à noite, mas eu quero questionar com a torcida um horário, porque qualquer horário que eu coloco, é a missa, esse é isso, esse é aquilo. Então eu preciso saber efetivamente quem vai aos jogos num horário que não atrapalhe nada. E também que eu também não caia a produção do meu time jogando num calor de 40, 45 graus. Então essa é a primeira medida que eu vou ter. Então essa é uma pauta assim que daqui uns dias já chega o treinador aí, a gente já vai, e assim que a federação soltar a tabela é a hora que a gente tem uma semana para redirecionar isso. A segunda coisa, eu não tenho como escapar disso. Eu tenho que rezar para que o primeiro jogo a gente vá bem. Por que eu falo isso? E eu sempre discuti isso com o Titão, que é um amigo de família, e ele fala a coisa certa. A torcida só vai se estiver ganhando. Tá? Isso aí aqui em Barretos não adianta. Você pode falar, você precisa fazer isso. Eu não vou. Se o clube já não tem dinheiro, eu não tenho como dar dinheiro para ninguém. A federação hoje me limita, e limita mesmo, eu poder fazer qualquer tipo de evento no intervalo do jogo. Praticamente eu tenho que ter uma equipe para montar algo para funcionar em 5 minutos, sendo 5 para sair, 5 para entrar, 5 para sair e 5 minutos efetivo, e a gente não tem essa estrutura. Então, o entretenimento tem que ser o futebol. Então, essa segunda parte, quem tem a obrigação, somos nós a diretoria, de montar um time competitivo. Porque algo que eu vi do torcedor barretense, ele não vê só o placar. Ele gosta de ver gente correndo dentro de campo, que foi algo que faltou nesse último campeonato. Então, assim, eu preciso nessa segunda etapa para atrair de que as pessoas falam, não, o time perdeu, mas foi para cima, é um time competitivo, vai dar certo. Esse ano, no segundo jogo, já tinha gente falando, isso não vai longe. Porque você vê na cara dos jogadores. Então, foi o que eu pedi para o treinador de fazer isso. Uma segunda, que eu ainda nem passei para a diretoria, mas é o que vai fazer, é de distribuir mais ingressos para entidades carentes. Então, a gente podendo, por exemplo, se eu pegar 1.000 ingressos distribuídos, dando exemplo, vai ser tudo isso, mas pegar 1.000 ingressos e distribuir para 10 entidades, essas 10 para venderem o ingresso, captarem dinheiro, eu sei que elas não vão distribuir, porque elas precisam do dinheiro, então elas vão vender e vai torcedor. Com 1.000 torcedores dentro do estádio, e a gente foi recorde de público em 2004, a gente só perdia para time da Série A1. A média nossa foi 1.600 torcedores o campeonato inteiro. Então, tendo 1.000 pessoas dentro do estádio, vai ter 1.100. Porque tem gente que gosta de ir lá para ficar gritando, ter o amigo do lado. Tomara a Deus que a federação agora libere, o estado, o nosso governador libere a bebida alcoólica, que isso aí eu falo que não causa nenhum tipo de dano e vai atrair o público e coisa. E eu espero também que eu consiga com os patrocinadores aí sim os sorteios durante os jogos, tá? Mas aquele sorteio que eu não tenho a intenção de lucrar, mas é a intenção de que todo mundo que esteja lá dentro do estádio tenha a condição de participar, porque a gente sabe que aquela pessoa, às vezes tem pessoas que tem os R$15 para entrar e não tem dinheiro nem para água, entendeu? Então assim, a pessoa, o fato dela entrar, ela também ter direito a sorteio. Então tudo isso a gente vai envolver. Eu gosto de estádio lotado. E como a renda é anunciada R$10.000 e a gente não dá nem com R$1.000 no bolso, porque acaba distribuindo para um, distribuindo para outro, não paga o jogo. Então eu prefiro conseguir o dinheiro do jogo através da captação dos patrocinadores e tentar, e é uma das funções do nosso vice-presidente, que ele é muito bom nisso, de tentar atrair essas entidades, né, e falar, ó, a gente vai te dar um tanto de ingresso, mas eu gostaria que vocês vendessem porque o valor vai ser revertido. Porque eu não gosto de dar ingresso para a torcida, e que me perdoem isso, porque é uma que se vender não tem interesse nenhum do Barretos da pessoa ganhar. E esse ano, dos 2 anos que eu tive lá mais à frente,
o tanto de ingresso que a gente dava não aparecia no estádio. Entendeu? Então eu tinha que pagar para a federação o ingresso emitido e a pessoa não ia. Então, assim, eu quero trabalhar de uma maneira de que, ajudando quem possa ajudar, vá ao estádio. Porque entretenimento é casa cheia. Se você vai num cinema com 4 pessoas, você não volta na próxima sessão. Então, se você vai num dia que está cheio, por mais que é mais incômodo, você fala, pô, é legal, tem fila para pipoca, isso aí é natural do ser humano de atrair a pessoa. Então, vamos tentar movimentar, mas o Titão tem razão. Aqui em Barretos vai lotar se estiver ganhando. Então a gente tem que começar, pelo menos, o campeonato com um time muito competitivo, que foi em 2024. A campanha ela já tem que começar bem, né? Tem que começar bem, com o pé direito. Sim. A torcida vê que o Barretos realmente está investindo no time, né? Mostrando um time, colocando principalmente um time competitivo, né, para que o torcedor vá ao estádio. Não, olha a cara do Barretos. E aproximar. Aquela história, né, Marcelo? A primeira impressão é que fica. Aproximar, né? Aproximar mais os jogadores da torcida. Porque é ruim. Por exemplo, o campeonato começa dia 1º de fevereiro. Tem gente que vai ao estádio e vai ver pela primeira vez o jogador. Então eu vou tentar fazer esse link com escolas. Só que só vai na escola que me der placa. Tá? Quem comprar a placa, a gente manda o jogador lá. Então, assim, fazer essa interatividade. A gente está com alguns hospitais aí, eu não posso citar o nome, vamos levar os jogadores lá. Porque o cara fala, pô, mas jogador do Barretos, a pessoa que está do outro lado, ela não está olhando aquilo lá, ela quer um carinho, né? E às vezes vendo um atleta, porque normalmente eles têm um físico mais apurado, então isso impressiona uma criança. Então, assim, eu vou tentar em janeiro fazer essa aproximação mais dos jogadores, da comissão técnica com a cidade, seja para crítica ou para elogio, mas para que quando começar o campeonato as pessoas tenham mais ou menos na ponta da língua os jogadores, né? Isso é legal. Eu vejo que falta muito no Barretos isso, essa aproximação. O Marcelão, pegando o gancho da Federação Paulista, você esteve lá recentemente com o Julião, né? Com o Júlio, foi você e o Júlio. Estiveram presente com o presidente lá da federação. Sim. E vocês conseguiram a licença para poder disputar o campeonato. Antes não precisava, era só você já participar. Na verdade, essa licença é que tem alguns elementos da mídia que divulgam errado. Para pegar ela. Da Série A4, só 8 conseguiram. Senão, se fosse assim, os outros não estariam participando. Cumpriram as metas. Essa licença, ela vai ser obrigatória a partir de 2027. Obrigatória, por enquanto não é obrigatória. É a partir de 2027. Mas a gente já tem ela já. E só existe essa obrigação na Série B e Série A do brasileiro e na A1, e esse ano a A2 vai ser obrigatório. Então ela exige alguns requisitos que a gente conseguiu cumprir, tá? Alguns não na perfeição, porque não tem como, né? Mas a gente cumpriu e ela já nos credencia a ser um clube formador. Então essa etapa nossa aí, a gente, se quiser e tiver essa vontade, já nos credencia a ser um clube formador. Então essa é a diferença. Por quê? Porque até eu brinquei, porque no papel veio duas coisas erradas. Não vai ser Paulista A4, vai ser Paulistão A4. Aí na hora que elas botaram a certificação, colocaram que habilita a jogar a Série A4. Isso na verdade é uma habilitação, é uma frase feita para habilitação da Série A1, né? Que é uma certificação. Para nós não. Para nós o ganho dessa licença foi a gente ter tido a condição, através do nosso Marcelo Bachola, que é um craque nisso, de juntar elementos dentro do que a federação exigiu. E eu falo que o mérito é todo dele mesmo. Eu falei lá na federação e as meninas lá todas sabem. A gente conseguiu esse credenciamento. Então, se a gente quiser e de repente de já virar um clube formador, a gente tem hospital, isso sim, fomos atrás, algumas coisas eu ajudei, óbvio. Então a gente já tem um hospital, já tem a psicóloga, já tem um médico, já tem algumas coisas que exigem o clube formador. Então, assim, e foi muito bacana essa visita, principalmente por causa do Júlio, que é muito querido lá, que o presidente desceu toda a diretoria dele para cumprimentar vocês. Não, para participar da reunião, porque eu deixei bem claro que o Barretos não tinha muita coisa do que eles exigiam e não tinha prometido nada. Eu falei, me dá o mínimo que eu vou fazer. Aí eles vieram e foram pautando o que tinha que ser feito ou não. Foi muito bacana. Muito bem recebido. Você parece até que é importante no lugar dele. Em relação, você falou de clube formador.
Qual está sendo a importância das categorias de base do Barretos, que cresceram muito recentemente aí com a mão do Silvano, né? Juntamente com toda a diretoria do clube. A importância da categoria de base, os resultados que a gente vem conseguindo. A categoria de base ela tem que ser dividida, tá? Qual que é a divisão? A primeira divisão é do sub-11 ao sub-14. E essa é que mais me incomoda, né? Então, a gente incomoda pelo seguinte, a gente tem que cada vez mais, e eu fui pai desse jeito, por isso que eu sei do que se trata, a gente tem que começar a trabalhar mais a ideia de que o pai não é o artista. É a criança que está ali para disputar. Isso existe então, ainda? Teve até multa, explica aí. Multa não, mas mas eu não vou entrar na multa, porque às vezes a gente não sabe qual foi o teor. Mas esse ano eu fui ameaçado de morte. Nossa. Você não sabe o nível que é. E as pessoas vão confundindo. Na verdade, não é confusão. Eu, quando eu estou num cargo que eu tenha o direito de coisar, eu vou direcionar da maneira que eu acho que deva direcionar. A partir do momento que tira aquilo da minha mão, eu fico sem norte. Obviamente, se não era atribuição minha, a gente tem que respeitar. Mas essas categorias, do 11 ao 14, as crianças têm que se divertir. Só vai surgir algum jogador bom com 14 anos e assim, é um filtro. Então a gente tem que trabalhar para que, com a cabeça boa, as crianças tendo vontade de jogar bola e não o pai querendo que ele jogue, fazer essa criança evoluir. Porque a gente não está conseguindo, e não está mesmo conseguindo, o Omar sabe disso, de migrar muito o para as categorias de cima. E não é por falta de vontade, porque não tem mesmo. A gente poderia, hoje já era, pelo tanto de escolinha de qualidade. Tá mínima. Não é isso. A gente tem muita escolinha de qualidade aqui. Mas os garotos chegam numa certa idade e não querem mais jogar bola. Sabe? Não adianta. É um ou outro que quer jogar bola. Eles jogam, às vezes, até meio que obrigado por pai. Se consegue, vamos lá, tal. É muito legal o Campeonato Paulista, tem todo o entretenimento. Aí a outra parte, que é essa primeira parte do sub-11, sub-14 que eu estou tratando com muita delicadeza, e não adianta me dar pressão, porque hoje minha preocupação é o profissional. Sim. Eu não vou perder tempo com base agora, tá? Então a base é só em abril e não adianta botar pressão, mas a gente deve anunciar tão logo o que deve ser feito, mas assim, muito en passant e seguir, porque tem que já fazer algumas avaliaçõezinhas, né? A cidade, e dar a oportunidade de uma criança que eu acho, eu já conversei com alguns professores, eu falei, eu quero pelo menos umas 5 avaliações, porque às vezes uma criança vai com tanta pressão na primeira, não joga bem, e vamos de novo. Então dá essa reiterada coisa. O sub-15 e o sub-17, que é essa parceria AMBEC, que é a Associação dos Amigos, a Prefeitura e o Barreto cedendo o nome, já é diferente, já é uma categoria onde um menino de 15 anos ele já está com essa intenção de ser jogador de futebol. Então aqui em Barretos a gente até consegue no sub-15 colocar 70% de atleta, tá? Dá para colocar. Quanto a nível eu não me importo ainda no 15, mas dá para colocar 70%. Meu filho foi terceiro goleiro com 14 anos. Longe, entendeu? 17, então assim, foi no mesmo lugar, só ficou um dia a mais do campeonato que o outro. E o 17, aí o funil é maior ainda, porque apesar de ser algo da prefeitura, né, que a prefeitura ajuda, a gente consegue 50% de barretense. E o que a pessoa fica chateada é porque às vezes o barretense não joga. Mas não é que o barretense não joga. Se você monta um time, tem que jogar os melhores. Aí você já está ali pensando em algo que possa agregar ao clube. E aí o clube ele tem que direcionar já o 17. Esse ano nós vamos ficar com 5 atletas de 17 no profissional. Estão querendo meter um menino de 15 anos. Eu falei, acho que vai machucar o moleque. Mas então a ideia é essa. Então tem todo esse escalonamento, do 11 a 12. Sabe, tem que brincar, a criança tem que estar um chutando o outro. Meu filho, quando jogava 11 anos, eles ficavam na areia brincando. Hoje em dia você vê um menino com 11 anos parecendo que ele já é um profissional da bola, sabe? Então tem que mudar esse perfil, principalmente incutir isso na cabeça de alguns pais. O 13 e o 14, fazer o máximo possível de avaliação para aquela criança que talvez no momento não esteja bem naquele dia, né? Porque a criança é assim, né? Às vezes tá meio assim, para tentar engrenar. E vamos seguir. O meu sonho, que eu deixei lá na federação, é o sub-20 e uma categoria feminina. Que são 2 categorias que eu acho que o Barretos merece ter.
A feminina, porque eu sei que aqui tem muita menina boa de bola. Ah, é? Eu não sabia disso. Você sabia, Omar? Tem muita menina boa de bola. Eu sei que Barretos é muito forte no basquete, né? Sim, o basquete tem um projeto fantástico lá da Cíntia. Tem que parabenizar. Esse aí tem que seguir como exemplo, né? Mas a categoria feminina, ela tem apesar de não ter muito patrocínio, mas ela tem muito incentivo, né? E eu acho muito bacana, eu acho interessante ter. E o Sub-20 que vai dar esse suporte pra gente aí, de continuar tendo jogador de 17, jogando 20. Porque fica essa lacuna sem o 20, né? Pra estar bem preparado. Tem muito menino com 17 anos que ele acaba ficando perdido, né? Porque ele tem esse ato de 3 anos, né? Então é assim, vamos com calma. Só fazer uma pergunta aqui pro Marcelo. Marcelo, pro nosso ouvinte aí, a gente sabe a cobertura da Rádio Jornal em toda a região, também pela internet, né? De repente, algum empresário que esteja querendo fazer algum tipo de investimento, principalmente no esporte, se ele quiser fazer um investimento de mídia no Barretos, como é que a pessoa faz? Então, obrigado, agradeço de coração. Então, nós temos um e-mail que é o primeiro contato que eu peço para fazer, que é o comunicacão, né? Sem o sigilo. comunicacão@barretosec.com.br. Então é comunicacão@barretosec.com.br. Por quê? Porque a gente tem que filtrar. Por que tem que filtrar? Porque tem muito empresário que eles, e graças a Deus por minha experiência de vida isso não me pega, que eles usam alguns gatilhos para aproximar e na verdade a intenção não é ajudar. É colocar um jogador, talvez até pagando, que aqui em Barretos a gente não aceita. Então, assim, eu prefiro fazer um filtro, né? A partir desse filtro aí a gente reúne com a pessoa tendo esse interesse, a gente vai passar para ele as cotas, né? As possibilidades de patrocínio. Nessa situação tem 2 patrocínios vindo. Estão achando muito caro tudo, mas eles vieram dessa maneira, assim como alguns vieram dessa maneira, mas para incutir jogadores deles dentro do clube, que aí pra gente não serve. Eu não vou trocar placa pelo meu time de maneira alguma. Então, assim, já quem está na região, se a intenção é essa, eu vou levar um patrocínio, coloca 2 jogadores, eu falei, monta um time, põe o patrocínio e leva o teu jogador para lá, porque no Barretos eu não vou admitir isso não. Então, assim, é esse filtro que a gente faz. Tá? Então, assim, tá aberto de coração mesmo. Eu sei que é longe, até porque quando eu escuto a rádio eu vou até Rio Preto escutando ela. Sim. Então eu agradeço de coração, mas é comunicacão@barretosec.com.br. Não, isso. Ele que é o... Ou se você quiser pelo Instagram também, deixar direct message. O Instagram é ele que olha, mas... O Instagram é Barretos EC, tá? É o primeiro que aparece lá. Lá tem a mensagem também, dá para aparecer. Lá, o Omar sabe, esse ano eu tive o acesso do Instagram, o dia inteiro. O dia inteiro jogador deixando o currículo. Jogador, técnico, menino que você acaba de colocar, por isso que eu falo que o pai tem que dar um suporte melhor. Você acaba de colocar que como é que chama? Não, você posta qualquer coisa. A peneira é amanhã. Né? Ele manda, vocês vão ter peneira? A gente tem com muita educação, né? Agora a gente tem o nosso WhatsApp e também eu não sei como é que chama aqui do WhatsApp, que é uma página mesmo do Barretos, né? Tem um grupo oficial do Barretos. Oficial e tem coisa. Que tem um link no Instagram. Ali a gente sempre está informando, sabe? É fácil, o link está lá no Instagram, tá no Instagram, a pessoa clica. O meu telefone fica exposto lá, infelizmente, mas fica exposto. Então, assim, se a pessoa está com boa vontade, e eu agradeço demais, viu, pro Barão, pode sempre falar isso o tempo todo na rádio, a gente está à disposição, sim, para escutar. Eu falo e ninguém acredita. O Barretos, durante 5 meses da primeira etapa, que é o profissional, ele fica extremamente exposto em razão, não só pela instância turística, mas pela referência sul-americana de medicina que tem aqui, tá? Tem muita gente que vem aqui, o Barretos tem um giro de gente muito grande, de tudo quanto é lugar do país durante esses 5 meses. A partir de maio, a pegada é a Festa do Peão. Então, o giro você bate Barretos para a Festa do Peão, às vezes aparece o Barretos Esporte Clube. Então, isso para inserção de imagem, um cara quando bate, aparece o Barreto. A gente vai tentar mandar umas camisetas para um povo mais metido para usar, né? Mas como é que chama? Marketing direto, não sei entendeu? Não, influenciador, aquela pessoa que, até político, quem quiser usar, mas
para fazer aquele radialista, marketing. né? Radialista. Aí, ó, já pegou isso. Você pode falar? Mas Quem qual me, que é o tamanho? quem me pedir... pode Extra falar? GG. É as que tá sobrando, né? Eu vou te mandar um. Extra GG. Mandaram Aí, a gente ó. fazer camiseta, que é outra coisa que erramos muito esse ano. Ô Marcelo, só se não te interrompendo, Não, porque fica à tá vontade. dentro Se do me assunto, interrompeu, eu não paro de falar. dentro desse plano de captação de recursos do Barretos, tem o plano sócio-torcedor aqui no Barretos ou não? Isso. Que o cara faz a eu carteirinha, vou explicar. colabora O mensalmente. sócio-torcedor, como eu estou chegando agora, e eu fui atrás disso e meti um passo para o lado, para trás não, para o lado, não é a hora de mexer com isso. Por quê? Porque o sócio-torcedor, ele tem que ter um trabalho nesse período do pós-campeonato. Por que o pós-campeonato? Porque eu tenho que dar algum privilégio para o torcedor. Então, para fazer um sócio-torcedor, eu tenho que ir atrás de algumas empresas que uma me dê 10%, dá 20%, sei que lá, tal. Eu não sei como é que chama isso, mas tem uma bonificação para quem é sócio-torcedor. Um voucher para alguma coisa aí, né? E a minha ideia... a minha ideia, é isso que eu ia falar. A minha ideia é de que o sócio-torcedor, eu vou ter que direcionar qual é o lugar que dá para fechar, porque é da prefeitura lá. Então, assim, às vezes o cara compra uma cadeira, aí chega amanhã a prefeitura fala, não quero com a mais graça estádio, de Deus, fala, não, nós vamos construir um estádio novo. Eu tenho que alinhar com a prefeitura que é o seguinte, ó, vocês 4 compraram cadeira, eu falo, essas 4 cadeiras eu tenho que colocar. Então, assim, tem que alinhar, porque é um lugar público, e o sócio-torcedor tem esse direito. Sim. Sabe, fala assim, ó, você é sócio-torcedor, você vai pagar tanto, eu já fui atrás para ver, sai R$120 cada cadeira colocada. Então, eu falo, então é isso, nós vamos colocar a cadeira. Por quê? Para que quando começar o Campeonato Paulista, eu já tenho essas pessoas, elas já estão contribuindo, já pagaram a cadeira, então dá para instalar a cadeira, e aí sim eles têm algum benefício. Então, esses benefícios tem que trabalhar com calma. Tudo isso que faz todo ano, de chegar no final, faz o nosso torcedor, compra 10 ingressos, isso não adianta. Qualquer torcedor fanático, vocês sabem que se eu pedir para ele comprar 10 ingressos, ele compra. Compra. Ele não precisa ser sócio-torcedor. Sócio-torcedor ele tem que ter o clube de benefícios. Né, tem que ter um benefício. Tem que ter o clube de benefícios e é assim, a assinatura do jornal. A pessoa tem aqueles 10% ali para ele entender que vale a pena e que de repente os R$30 que ele me paga por mês, ele consegue... num carrinho de lanche lá, o que patrocina a gente, que é bom demais. Lanches. Às vezes ele comendo 4 lanches no mês, já bateu, com os 10% dele, já bateu o que ele contribui. Então eu tenho que mostrar que dentro do clube de benefícios dele, o que ele vai pagar é totalmente irrisório ao que ele tem de benefício, né? Só uma outra pergunta. Eu gosto do futebol, só vou fazer uma pergunta para o Marcelo aqui. Vamos. Em relação ao empresário. Então vamos supor, olha, Marcelo, eu tenho a minha empresa tal, e eu quero fazer meus funcionários irem prestigiar o Barretos. Existe algum plano de pagamento diferenciado para o empresário? Olha, Marcelo, eu quero 30 ingressos, eu quero 40 ingressos. Tem como fazer um diferencial para o empresário? Não, muita gente procura. Legal. Muita gente procura, assim. Normalmente a gente faz a meia entrada, tá? Porque não tem como cobrar menos por conta da federação e da empresa que é a terceirizada lá, Ticket alguma coisa, não tem como fazer. Para a gente baratear mais do que isso, a gente teria que pagar, né? Aí já não é benefício para o Barretos, eu tenho que botar no bolso. O que a gente tem feito é que os empresários que fiquem como ponto de venda, ele tem um benefício a mais. Então, eu fico como ponto de venda, eu te dou alguns ingressos. Quem patrocina o Barretos, não as placas, né, mas as roupas, esses aí tem sim. Então, todo mundo que patrocina, você pode bater palma lá que o cara tem esses ingressos. Eles têm uma cota de ingresso. Agora, fazer mais barato do que a gente possa vender, aí eu tô tomando um prejuízo. Aí eu até prefiro dar, entendeu? Eu prefiro dar por quê? Porque eu chego e falo, é doação, explico para a federação que é doação, e aí eu não tenho alguns encargos da cobrança. Agora, teve um ano que tiveram pessoas que falaram, não, custa 10, fica com 1.000 por 5, vai lotar. Eu prefiro dar. Eu prefiro que saia de graça para uma instituição, e a instituição venda no preço que ela quiser, aí ela faz o que ela quiser. Porque dessa maneira, o Barretos tomar prejuízo para alguém ter benefício, aí eu já acho que ele não justifica ter minha mão esticada, não. Entendeu? Aí já não justifica. Aí o cara tá querendo tirar vantagem de um clube que está precisando de ajuda. Sim. Muito bem. Eu já encerro minhas perguntas aqui, é que eu sou muito curioso. Obrigado, Marcelo, pela sua participação. Obrigado, Ronaldo, pelo espaço. Fica à vontade. Dá tempo de fazer mais uma pergunta ou não? Eu? Dá tempo de fazer mais uma pergunta? Dá, mais uma. Dá.
Marcelão, o Tubarão falou dos empresários aí, grandes, mas a gente pode também, um empresário pequeno que quiser contribuir para o Barretos, tem as placas lá. Sim. Deixa sua mensagem aí para os empresários, para os torcedores. Bem lembrado, tem que me perguntando se eu não lembro. Esse ano eu estou conversando com a empresa lá, a Alfa, que é a que faz, que a gente tem essa parceria. As placas de dentro do gramado, a gente tomou muita sanção da federação, porque a gente exagera nas placas, então elas vão quase ficar num valor um pouquinho mais alto, porque tem um limite dos patrocinadores masters e essas que sobram, e eu não vou usar mais placa para tampar torcedor. O que eu estou pensando em fazer é que naquela grade por cima da torcida, assim, ela tem um espaço muito grande. Eu estou pensando em fazer placas num valor bem barato. Bem acessível. Não, é barato mesmo. Sabe? Barato mesmo, para que, obviamente, bata. Porque, se bem que a gente não paga o custo da placa, mas que justifique a pessoa perder teu tempo e pagar alguma coisa pra gente para não dar de graça e ter que separar. Para a pessoa ir acostumando que é interessante ter o patrocínio ali. Tá? Então, assim, porque às vezes a pessoa nunca põe porque acha caro e não tem retorno. De repente, um cara, mesma coisa, se no preço da placa ele vendeu 10 lanches, justificou, aí até você vai ver agora nessa época da várzea, esses dias um cara me chegou e falou, nossa, se eu soubesse que era da várzea, eu tinha pegado uma placa ali, né? Porque a placa fica lá o ano inteiro. Fica o ano inteiro. Entendeu? Então, assim, é para a pessoa identificar que tem interesse publicitário também, até o pequeno. Esse ano eu botei e paguei, né, a placa mais cara que tem lá, pago, demonstrado, mostrado, né, para não falar que é de graça, da minha esposa, que é o Instagram dela, @VilaMajor1. Então, assim, que eu ajude. Ela não deve ter ganhado um seguidor, deve ter tido curioso. Aí olhou e falou que isso aqui é coisa de mulher e não usou. Mas, para mostrar que tem que ter um carrinho de lanche, pode ter 3 carrinhos de lanche lá, qual que é o problema? Exato. Sabe? Pode ter um mini mercado, alguma coisa que a pessoa olhe para o lado e fala, preciso ir ali. De repente, aquele ali é mais perto da casa dele do que o outro que está lá numa mídia. Então, a ideia é que lá em cima, eu tenho que ver o custo disso, porque de repente a gente perde até o parceiro fazendo isso, mas ao ponto que eu possa fazer uns quadradinhos menores, né? E vai ficar até bonito o estádio, né? Porque eu acho que o estádio fica bonito. Bom, você resume naquela velha frase, né? Quem não é visto não lembrado. Né? Exatamente, Tubarão. É isso aí. Marcelo, a gente já está indo para os minutos finais. Deixa uma palavra aí para os nossos telespectadores, para os nossos torcedores, familiar, enfim. Palavra aberta para você. Então, primeiro eu queria agradecer, né, o espaço da rádio de sempre, né? Eu falo que a imprensa de Barretos é boa demais comigo, mas eu pedi para a torcida ter um pouquinho de paciência agora com o anúncio de jogadores, tá? Tá havendo muito leilão e a gente não vai entrar em leilão. Obviamente que agora, já meados de novembro, a gente já deve estar com o time praticamente montado. E pedir para aquele cara que está sentado do lado do empresário, que está com a dúvida de patrocinar o Barretos, dar aquele cutucãozinho e falar, não, vai lá, acho que justifica. Porque às vezes a gente tem um amigo que tem condição financeira de patrocinar, mas é aquele amigo de bar, você pode dar um cutucãozinho nele ali e falar, eu acho que justifica ali, porque justifica. Eu posso falar que o feedback daqueles que foram com a gente esse ano foi fantástico. Então eu acho que o empresariado tem que olhar mais para dentro do Barretos e saber que aquilo ali é um entretenimento. A gente vai fazer de tudo para ser o campo do Barretos aquele que nem alguém que vai para a missa, que vai para um culto, fala, quarta-feira tem Barretos, domingo tem Barretos, algo de referência da semana que a pessoa possa ir, saber que ela vai lá para aliviar a cabeça. Só não pode ser homofóbico e não toma multa, cara. Mas eu falo que racista aqui em Barretos não tem problema. Mas não pode ser homofóbico, a gente toma multa. Mas a pessoa ir lá extravasar, né? Não tem lugar melhor pra você ir de um lugar que você pode gritar, falar o que quer e não virar nada. É verdade. Tá bom? Eu só peço um pouco mais de paciência, porque não vou fazer nada com muita uma ansiedade para agradar um ou outro, porque eu sei que quem entende de futebol sabe que é difícil montar um elenco competitivo. Verdade. Marcelo, obrigado. E só lembrando que o nosso convidado vai ganhar uma caneca do programa. Sim, eu tava de olho mesmo, né? Da Gráfica Brindes Barretos, um abraço pros meninos de lá.
E só lembrando que nós temos a nossa coluna no domingo, a coluna Prosa com Dutra. Omar, obrigado. Eu que te agradeço pela oportunidade aí, meu amigo. Tamo junto sempre. Só fazer uma perguntinha, o Dutra tá onde? O homem só viaja só, cara. Trabalhando. Eu tô vendo que ele tá andando com muita gente importante. Você também pode esticar sua mãozinha aí pra frente aí. O Barreto está à disposição. Não, vamos trabalhar. Não, ele é um barato. Ele é outro doente pelo Barreto. Não, verdade. Outro doente pelo Barreto. Obrigado, Maria Cláudia. Obrigado, DJ Tubarão. Opa, um abraço pra vocês aí. Até a próxima, né? Obrigado, pessoal. Então, até na semana que vem, às 17 horas, programa Prosa com Dutra. Obrigado, até lá. Obrigada pela sua companhia. O programa Prosa com Dutra volta na próxima semana. O que seria da estrada sem o destino? O que seria da emoção sem o encontro? O que seria de nós sem o encantamento? Sem a experiência, sem a surpresa, que torna tudo inesquecível. De 20 a 30 de agosto de 2026, eu, você e todos os brasileiros que amam viver o Barretão temos um encontro marcado.